Oi, Libra, vamos tirar o seu tarô e ver as suas previsões para esse mês de maio? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. Esse é o primeiro vídeo de Libra aqui do canal. Eu estou criando esse canal para a gente poder fazer umas leituras mais aprofundadas para os signos, para a gente poder ver as energias para os meses. Lá no meu perfil do Instagram eu posto horóscopos semanais e diários para a gente poder fazer algumas previsões. E eu recomendo você assistir esse vídeo se você tem Sol ou Ascendente no signo de Libra. Vamos ver o que esse mês reserva para vocês. 5 de ouros, 7 de ouros, Rainha de copas, querendo muito dinheiro, mas se sentindo um pouco isolados, talvez da sociedade, talvez das oportunidades. O Papa, sentindo como se a estrutura da vida não estivesse funcionando bem. As de paus, mas vem uma virada aí. 2 de copas, 3 de espadas, 7 de ouros, 8 de ouros, desculpa, 6 de paus, só para entender melhor o jogo. 10 de ouros, roda da fortuna e 10 de paus. Então é isso, né, Libra? Alguns de vocês se sentindo assim, isolados, às vezes em um estado de escassez, pensando demais no que poderia ser, esperando muitos processos acontecerem, mas nem tudo acontecendo no tempo que vocês precisam, no tempo que vocês querem. 5 de ouros é uma carta sobre esse sentimento de falência, sobre às vezes estar por fora da realidade, estar por fora do que realmente está acontecendo no mundo, né? Talvez vocês estão observando as pessoas ao redor de vocês, está todo mundo trabalhando, crescendo ou conseguindo se sustentar e às vezes você está assim, correndo atrás do seu, fazendo o que é seu, mas não está vendo os frutos como você gostaria, que é o 7 de ouros. Olha só, essa pessoa está olhando para essa plantação e ela está em espera dos frutos que ainda não vieram. Mas parece que nesse mês de maio vocês têm uma energia forte para conseguir novas oportunidades financeiras. Existe um caminho, inclusive, o jogo, eu tirei as últimas 3 cartas, né? Para ver o que o mês realmente reserva para vocês. 10 de paus, roda da fortuna e 10 de ouros. Vocês estão preocupados demais, acho que com essas questões materiais, com essas questões financeiras, estão trabalhando muito, trabalhando duro, e esse mês de maio é um mês que recompensa vocês por causa, recompensa vocês desse trabalho duro que vocês estão se empenhando, né? Parece que o final desse mês vocês começam com 7 de ouros, né? Que é uma carta de espera, de estar no meio do caminho, e terminam o mês com 10 de ouros, que é o auge, o final do naipe, né? Que representa riqueza abundante, assim. Mas acho que muitos de vocês estão ainda nesse processo internos, pensando muito nas coisas, tentando encontrar mais propósito, e o Papa, sentindo às vezes que as estruturas estão rígidas demais, que às vezes vocês estão precisando sempre num quarto sem janelas, e vocês estão precisando abrir um buraco na parede para poder criar uma janela, para criar uma oportunidade para vocês. Nesse mês de maio, a gente tem oportunidades muito interessantes, principalmente do ponto de vista assim, do trabalho. É um mês de mais visibilidade, em que vocês conseguem mais retornos do que meses anteriores. Mas é um mês também que existe um aspecto de cansaço forte. 10 de paus. Olha só essa figura. Está carregando esse fardo, carregando esse peso, esse monte de madeira, como se fosse, como que eu posso dizer, até uma fardos que não são dele, responsabilidades acumuladas, um monte de coisa para poder lidar. Não era isso que vocês queriam? Agora vocês vão ter. E vão ter que lidar com esse rajadão. Esse monte de coisa acontecendo, esse monte de atividade rolando, roda da fortuna. A vida tá querendo girar. Parece que a gira tá girando, a energia tá se movimentando pro lado de vocês. E se vocês estavam pedindo isso para a vida, chegou a hora de receber. Só que eu acho que é importante vocês saírem desse lugar, desse pensamento de escassez. Acho que vocês agora estão um pouco pedindo trabalho, pedindo dinheiro, pedindo oportunidades também nos relacionamentos.
pedindo alguma coisa mais séria, pedindo prontos, inclusive, para entrar num novo relacionamento, as de paus, dois de copas, querendo mais fertilidade no campo romântico, mas a forma como vocês têm se posicionado, a forma como vocês têm é, se expressado até mesmo para a própria vida, está vibrando numa energia de escassez. Numa energia de eu preciso de um trabalho novo, e isso que vai mudar a minha vida. Eu preciso ganhar um aumento, e isso que vai realmente alavancar, tudo vai mudar depois disso. Eu preciso de um namoro, eu preciso de um casamento, eu preciso de encontrar alguém que vai me arrebatar. Enquanto vocês se manterem nessa postura de eu preciso, eu necessito, vocês estão pedindo migalhas. E é isso que a vida vai entender e vai entregar para vocês. Se vocês estão vibrando nessa energia. Agora, se vocês começarem a vibrar numa energia de eu mereço, eu tenho feito, eu tenho trabalhado, eu quero conquistar, eu desejo e não eu preciso, aí as coisas começam a andar mais para frente. Até a segunda metade do mês, eu vejo que vocês ainda estão é, cansados de tentar, cansados de estar sempre na mesma, de estar sempre é, tentando e ainda não estão vendo o resultado que vocês tanto queriam. Esse mês parece que também tem uma energia forte de mudanças na personalidade de vocês, na base de vocês, na identidade pessoal. Vocês estão mudando a forma como vocês têm encarado a vida, vocês estão querendo sair. Acho que falei desse sentimento de escassez, mas muitos de vocês já estão percebendo isso, já estão sentindo e estão querendo fazer essa mudança. Entendendo mais os próprios sentimentos, entendendo que não dá para continuar reclamando, que não dá para continuar é, só precisando, e agora acho que vocês estão colocando mais a mão na massa de uma forma mais organizada. O que é bom, porque na primeira metade do mês parece que tem essa mudança, um ar fresco bem para vocês, né? Com essa lua cheia que a gente começou o mês, trouxe um ar de refresco para vocês acalmarem os ânimos e realmente conseguirem construir as coisas de uma forma mais linear. Oito de ouros. Oito de ouros é a carta do artesão, do aperfeiçoamento. Acho que vocês estão conseguindo entender melhor os detalhes das relações, no trabalho, nas finanças, dentro de casa, inclusive que vocês realmente precisam mudar para fazer a vida estar mais efetiva. Só que eu acho que existe uma energia muito forte de vocês quererem conquistas tão palpáveis que às vezes se perdem é, na emoção, se perdem no significado, no propósito das coisas. Vocês têm percebido isso? E eu acho que essa mudança, esse ar novo que veio com a lua cheia, está trazendo exatamente esse. Sabe, por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo tudo isso é pra ficar estressado? É pra ganhar mais problema? Ou é pra curtir a vida? É pra criar uma coisa confortável pra mim? Pensa nisso, inclusive. Pra você desfrutar, pra você vibrar numa energia de prosperidade. Prosperidade é uma energia que caminha junto com uma energia de prazer, com uma energia de ócio. Se você não está descansando, se você não está se permitindo curtir as pequenas coisas da vida, as coisas realmente não vão, a prosperidade não vai entrar tão fácil na sua vida. Acho que você já está entendendo isso, vocês de Libra, e o que é ótimo, porque a partir do dia 16, da segunda metade do mês, temos oportunidades, principalmente de trabalho, não só principalmente de trabalho, quero dizer que nós temos oportunidades mais concretas, mais materiais. Talvez um novo relacionamento que entra na sua vida e que está pedindo mais seriedade, talvez uma nova oportunidade no trabalho, uma promoção, um trabalho novo, algum projeto novo que está entrando, ou alguma, como que eu posso dizer, alguma situação dentro do seu trabalho que está te pedindo uma prova, que está te dando uma oportunidade de você mostrar que você está dando duro e que você merece talvez um aumento. Nós temos isso, as de paus. A metade do mês para frente, ela é muito próspera e traz para vocês oportunidades de plantar sementes e conseguir colher frutos de uma forma muito rápida, inclusive. É, E surge também essas oportunidades dentro do amor de copas. Oportunidades para vocês cultivarem um novo relacionamento. Se você está solteira, inclusive, e está querendo procurar uma pessoa nova,
Te digo que nós temos energias muito positivas para isso. Você tem fertilidade muito em alta e um contato forte com a sua própria dignidade, Rainha de Copas, que te coloca num lugar de mais segurança para você flertar, para você conversar com as pessoas, sem desespero. Talvez você esteja solteira, mas nesse mês está entendendo que não, você não precisa aceitar tudo, principalmente porque três de espadas. Cuidado para você não se jogar em Cuidado para você não se jogar em oportunidades ou relacionamentos que parecem ótimos logo no início, mas que o seu coração já está te dizendo que assim, acho que isso não vale a pena. Tem alguém, se você já está se envolvendo com alguém, existe uma chance desse mês te trazer algum tipo de decepção, alguma conversa importante que está sendo adiada, ou pode ser que alguma, como que eu posso dizer? Se você já está em relacionamento, no início desse mês, nessas duas primeiras semanas, pode ser que você tenha alguma conversa importante com seu parceiro, com a sua parceira, com seu parceire, e que essa conversa traga algum sentimento, traga alguma novidade para vocês que não tinha sido tão escancarada, não tinha sido tão elaborada, tão bem conversada entre vocês antes. Muito provavelmente é alguma coisa nova para vocês de Libra, né? Que parceiro ou parceira de vocês traz para a mesa, ou que vocês finalmente sentem essa vontade de colocar isso, sabe? De trazer esse contexto para o seu parceiro, para sua parceira, ou um ponto de atenção novo. É importante que nesse início do mês vocês tenham essa conversa, que vocês alinhem as coisas, que vocês deixem tudo assim em panos limpos, porque a partir da segunda metade do mês, com o aumento das oportunidades, principalmente materiais, financeiras e de trabalho, parece que existe um descompasso. Vocês começam a se distanciar um pouco mais, mas é um movimento natural, sabe? De mais cansaço, de precisar prestar mais atenção no trabalho, de precisar dormir mais. É, E parece que nesse mês todo vocês estão com um humor não tão doce. Papa, 5 de ouros, que é a carta que abre. Então, talvez vocês estejam mais estressados, um pouco mais arredios, inclusive, é, sem querer muito contato com as pessoas, sem muita risadinha. Então, as pessoas que estão solteiras, eu acho que vocês precisam, inclusive, prestar muita atenção nisso, para vocês não deixarem o estresse e a língua afiada tomar conta de vocês, porque esse é um mês que eu sei que vocês querem melhorar. Eu sei que vocês querem sair desse lugar. Eu sei que vocês querem se tornar pessoas mais receptivas, pessoas mais alegres, pessoas mais leves. Mas a gente precisa lidar com a realidade. Às vezes a gente não está tão leve quanto a gente gostaria. E é importante você ter essa consciência na hora de conversar com as pessoas. Sempre prestar atenção, como que eu estou reagindo? Por que que eu estou me sentindo assim? É assim que eu quero me sentir? Bom, nesse mês, inclusive, se você, principalmente se você é mulher ou se você tem útero, eu te recomendo prestar muita atenção, porque é um mês muito fértil. Existe ainda mais esse combo aqui, Rainha de Copas, Dois de Copas e As de Paus. Tem energias de gravidez nesse mês. Então, se você quer isso, mês muito positivo, principalmente a partir da segunda semana, da segunda metade do mês. Mas se você não quer isso, abre o seu olho. Existe uma energia, mas é uma energia de gravidez assim, positiva, sabe? Nada de surpresas negativas. Dentro do romance, inclusive, não do romance, dos relacionamentos, tem uma energia muito ambígua aqui, porque por um lado, Dois de Copas e As de Paus apresenta novas oportunidades férteis, novos relacionamentos, uma abertura mais genuína da parte de vocês para conhecer pessoas novas. Por outro lado, nós temos 10 de Paus, o Papa, 7 de Ouros, 8 de Ouros, que são cartas mais sérias, são cartas assim mais pé no chão, mais práticas, estão querendo menos mimimi, assim, menos. Tipo assim, acho que vocês nesse mês estão
muito diretos, não estão muito afim de gente que está contornando as coisas demais. O que é um problema, por um lado, porque acho que vocês perdem um pouco do lado poético da vida, da beleza do dia a dia, mas por outro é muito bom para poder fazer dinheiro, para poder colocar os projetos de vocês para frente. Eu sei que vocês estão querendo se tornar pessoas talvez mais sensíveis, mas a gente precisa também é, saber plantar conforme a energia. Se agora vocês estão entendendo que é uma energia de praticidade, de colocar as coisas para frente, de ter mais foco, por que você está querendo investir tanto em uma grande abertura emocional? A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas agora talvez seja a época de plantar banana e não de plantar maçã. Então, plante o que é certo nesse momento. Na segunda metade do mês, igual eu falei, nós temos oportunidades românticas mais favoráveis, mas é, tem que tomar cuidado com esse humor ácido ou explosivo demais. Eu não lembro se eu completei o raciocínio, mas vou voltar nisso então. Se você já tem relacionamento, é importante no início do mês você ter essa conversa importante, você alinhar as coisas, porque na segunda metade do mês é muito provável que vocês tenham alguma briga ou algum tipo de desentendimento. Três de espadas. Não acho que tenha necessariamente a ver com a conversa que o jogo está pedindo para vocês terem no início do mês, mas acho que tem a ver com o estresse de vocês. Se não me engano, até na astrologia, eu sigo a astrologia védica. Na astrologia védica desse mês, eu acho que Marte está em Áries, né? Que é a casa 7 de vocês. Toma cuidado. Existe uma energia de conflito, de vocês estarem um pouco mais reativos à ação do outro. E é muito interessante isso porque, ao mesmo tempo que eu sinto que vocês estão querendo se tornar pessoas mais pacientes, talvez nesse movimento de querer se tornar uma pessoa mais sensível, mais acolhedora, mais emotiva ou mais sensível, vocês estão só acumulando. Só acumulando, só engolindo sapo, só deixando de falar dos próprios sentimentos, deixando as pessoas agirem do jeito que é, porque você tá assim, ah não, mas. Opa, ah não, porque essa pessoa eu tenho que respeitar ela, eu preciso ser um pouco mais sensível. Cuidado. Sensibilidade e maturidade de verdade também tem muito a ver com entender o que que você aguenta e o que que você não aguenta. Onde você quer estar, onde você não quer estar mais. E pode ser que dentro desses relacionamentos ocorra algum tipo de quebra de expectativa, algum coração partido, alguma coisa que antes você estava idealizando assim e aí a pessoa mostra a verdadeira face. Ou pode ser você que mostra a sua verdadeira face e ocorra esse tipo de quebra de expectativa dentro dos relacionamentos. Esse jogo está muito ambíguo, porque nós temos energias de quebra de expectativa, de coração partido, mas ao mesmo tempo de novo início de namoro, de novas oportunidades, novas etapas dentro do amor. Ai, altos e baixos, um mês tanto quente quanto frio para vocês, mas que pelo menos termina com a vida colocando vocês num patamar mais estável. Roda da Fortuna e 10 de ouros. Acho que finalmente vocês conseguem, nesse mês de maio, colocar o pé no chão e é um mês muito bom, inclusive, para vocês resolverem questões financeiras, tipo pagar dívidas ou receber pagamentos de dívidas que pessoas estão pendentes com vocês, coisas desse tipo. É um mês. Não vejo necessariamente algo na justiça saindo, caso você tenha alguma coisa presa, mas é um mês em que as burocracias tendem a ser mais favoráveis para vocês do que vocês estão achando. O mês termina com um movimento muito positivo do ponto de vista da finança, colocando vocês num lugar mais estável para junho e a segunda metade do ano. Mas eu sei que vocês estão com essa sensação de que o sistema não está funcionando, de que é, fazer do jeito tradicional não está funcionando muito bem. Talvez nesse mês, inclusive, vocês tenham ideias revolucionárias, as de paus. Alguma ideia bem próspera de como realmente colocar o seu negócio mais para frente, principalmente se você é autônoma
ou se você está querendo uma nova, fazer alguma transferência, alguma mudança forte dentro da sua carreira. Parece que você encontra fontes diferentes, parece que você encontra formas diferentes de fazer aquilo que você faz sempre. Talvez também possa estar representando algum tipo de nova carreira. Se você está estudando ou se você está querendo estudar, inclusive, verdade, quase esqueci. O Papa, Rainha de Copas, As de Paus, é um mês muito bom, 8 de ouro. Mas muito bom para estudar, para aperfeiçoar, para fazer algum tipo de curso, para você se abrir para um novo tipo de aprendizado ou para melhorar aquilo que você já está fazendo. Talvez é isso que o mês te peça ou te mostre, uma forma diferente de fazer o que você faz sempre, de se manter dentro da sua rotina, mas com um olhar diferente, fazendo coisas diferentes que te alegrem mais ou num estado mais confortável. Eu sei que vocês estão vindo de um lugar instável, de umas energias instáveis, é, e acho que ao longo desse ano estavam nessa, né? Se readaptando para uma nova fase e às vezes sentindo que estavam assim, tendo que plantar flores na areia. Engraçado que tenho repetido muito isso. 7 de ouros, 5 de ouros. Mas maio é um mês que parece que muda muita coisa para vocês, e que coloca vocês num lugar mais estável. Cuidado também com gastos. Acho que esse é um mês que pode 5 de ouros e 3 de espadas. Se você já não vem de algum tipo de gasto inesperado nesse mês de abril, talvez nesse início de maio você tenha algum tipo de surpresinha. Imposto de renda, né, gente? Tá aí para declarar. Ainda mais com o Papa. Cuidado, talvez isso possa estar trazendo um outro indicativo para nós aqui. É, de pendências burocráticas que talvez vocês estejam devendo, gente, vamos resolver isso aí. E só para a gente terminar, se você está em busca de relacionamentos, eu diria que você tem mais sorte com pessoas dos signos de fogo e terra. Áries, Touro, Leão, Virgem, Sagitário e Capricórnio. As pessoas de copas, acho que vocês ainda estão um pouco distante do nível de fluidez que essas pessoas estão pedindo, do nível de sensibilidade. E as pessoas de ar, acho que fica ar com ar nesse mês. Aí é cabeça de vento demais, não vai dar muito certo. As pessoas de fogo, elas tendem a ser mais prósperas e trazer mais emoções para vocês. Mas se você não souber cuidar, existe uma tendência de se tornar um fogo que queima e não um fogo que purifica, que alegra. As pessoas de ouro parecem mais estáveis e que trazem uma possibilidade mais promissora para vocês. Acho que a única exceção seria o signo de Câncer, que pode ser positivo para vocês. É isso, Libra. Que maio seja um mês de caminhos abertos para vocês. Não se esqueçam de me seguir aqui, de curtir esse vídeo, de me seguir nas redes sociais, nas outras paralelas aqui. Mês que vem a gente tem mais previsões para vocês. E é isso. Um beijo.